Equilíbrio e poder. Como dar superpoderes únicos aos seus personagens. Continue vendo esse vídeo para você aprender como ampliar a sua compreensão sobre a criação de personagens superpoderosos, aprender a balancear habilidades extraordinárias com vulnerabilidades realistas e inspirar-se com exemplos práticos para poder enriquecer as suas próprias histórias e muito mais. Eu sou Vilto Reis, escritor, professor de escrita criativa e roteirista de quadrinhos, e antes de eu entrar no conteúdo desse vídeo eu queria te falar de uma oportunidade de aprender escrita criativa, ou seja, como escrever melhor as suas histórias. E eu estou falando de uma oportunidade totalmente gratuita, ok? Ficou interessado, interessada? É muito fácil. É só curtir esse vídeo e depois se inscrever no canal, e você vai receber conteúdo semanal que vai te ajudar a escrever aquelas histórias que você sempre quis. Combinado? Então posso contar com o seu like e a sua inscrição? Então bora para esse vídeo. Vamos começar respondendo a pergunta: do que estamos falando quando falamos de personagens superpoderosos? Quando eu digo personagens superpoderosos, o que vem à sua mente? Talvez você pense em alguém que voa, né, que tem força sobre-humana ou que pode ler mentes. Mas vamos além, tá, dessas primeiras definições. Superpoderosos são personagens que, com as suas habilidades extraordinárias, nos transportam para um mundo onde o impossível se torna realidade. E não é só a força ou a magia que os torna especiais. É algo mais profundo. Pegue, por exemplo, o Homem-Aranha. Sim, né, ele tem super força, ele pode escalar paredes, mas o que realmente cativa ele, ou melhor, cativa a gente, né, lendo ou vendo as histórias dele, é a humanidade dele. Ele é um jovem comum, enfrentando problemas do dia a dia, como trabalho, relacionamentos, enquanto luta contra vilões. Então, as suas lutas internas, os seus medos, as suas dúvidas, são o que nos fazem relacionar com ele, assim, nos relacionar com ele, né? E esse equilíbrio entre o homem e o aranha é o que torna um personagem tão amado. Agora pensa na Mulher Maravilha. A força, a habilidade de combate são impressionantes. Mas o que realmente define ela é a sua compaixão, a busca pela justiça. Ela luta não só com as armas, mas com os próprios ideais. E a força dela vem tanto dos próprios músculos, não sei, quanto do seu coração. E nem todos os personagens superpoderosos é um herói, né? Vilões também podem ter um charme especial. O Magneto, por exemplo, dos X-Men, é um exemplo perfeito. Com o poder de controlar metais, ele poderia facilmente ser só mais um vilão. No entanto, é a sua história trágica, sua luta por um mundo onde os mutantes sejam aceitos, que o torna esse personagem tão complexo e até compreensível nas ações dele. Esses personagens nos mostram que superpoderes não são apenas sobre habilidades físicas, são também sobre caráter, sobre moralidade, sobre escolhas, e eles têm responsabilidades enormes e lidam com dilemas que vão além do que a gente pode imaginar. E é essa complexidade que os torna reais para nós, apesar das habilidades fantásticas. E aqui entra um ponto crucial: o equilíbrio. Sem ele, um personagem superpoderoso pode se tornar inatingível, distante da realidade do público. Mas com ele, esses personagens ganham camadas, tornam-se mais humanos, mais próximos de nós. E é esse equilíbrio que os faz não apenas seres com superpoderes, mas personagens inesquecíveis que ficam conosco muito tempo depois da gente fechar o livro ou de desligar a TV. Agora, eu quero saber de você, qual personagem superpoderoso te marcou e por quê? Compartilhe aqui nos comentários. E fica ligado, porque no próximo tópico a gente vai ainda mais fundo nesse universo dos superpoderosos, ok? A importância do equilíbrio. Eu sempre me pergunto, o que acontece quando um personagem é tão poderoso que nada parece um desafio para ele? A resposta é simples: a história perde a graça. É por isso que equilibrar esses personagens é essencial para manter a narrativa envolvente. Vamos usar o Superman como exemplo. Ele é quase invencível, certo? Mas aí entra a Kryptonita, sua famosa fraqueza. Eu talvez tenha uma outra, né, que é a moralidade dele, né? Ele sempre tenta fazer o que é certo.
E esse pequeno detalhe da Kryptonita adiciona uma camada crucial para a história, porque sem isso ele seria imbatível e as histórias perderiam o suspense. Então a Kryptonita torna o Superman vulnerável, mais humano, e isso nos faz torcer por ele. Afinal, todos nós temos as nossas próprias kryptonistas. Outro exemplo interessante é o Thor. Ele é um deus, mas o que torna ele relacionável, né? É a sua jornada, a jornada de autoconhecimento e talvez de humildade que ele precisa aprender. Em um ponto da história, se você for olhar para a mitologia, ele até perde o martelo, a fonte de muitos dos seus poderes, o que o força a encontrar força em si mesmo, e não apenas nos seus poderes divinos. Isso nos mostra, né, que mesmo os seres mais poderosos podem ter as suas próprias lutas e desafios. Agora pensa nos personagens daquela animação, né, os Incríveis. A família de super-heróis tem habilidades fantásticas, mas o que realmente nos cativa são as dinâmicas familiares e os problemas cotidianos. A história equilibra o extraordinário com o ordinário, criando uma narrativa que é tanto emocionante quanto identificável. A falta de equilíbrio pode ser um problema sério. Imagina uma história onde o herói é tão poderoso que nenhum antagonista representa uma ameaça real para ele. Isso não só torna o enredo previsível, mas também impede a gente de se conectar com o personagem. Nós, como espectadores ou leitores, gostamos de ver os personagens lutando, crescendo, superando desafios. Sem isso, eles se tornam apenas figuras, fazendo demonstrações de poder e nada mais. Então, quando você estiver criando seus próprios personagens superpoderosos, lembra de equilibrar eles. Dê desafios para eles à altura das habilidades deles. Mostre as lutas internas, as fraquezas. Isso não só torna a história mais interessante, mas também ajuda o público a se conectar com os personagens em um nível mais profundo. E agora se prepare, porque no próximo tópico a gente vai explorar algo que vai adicionar mais profundidade à sua narrativa. E eu me refiro ao equilíbrio em equipes de personagens. Manter uma boa dinâmica entre personagens superpoderosos e os outros personagens é um dos grandes desafios da escrita desse tipo de história. Quando se tem um personagem extremamente poderoso em um grupo, é fácil deixar os outros à sombra dele. Mas a verdadeira mágica acontece quando todos os personagens têm o seu momento de brilhar, cada um com as suas habilidades e com seus defeitos. Vamos falar sobre os Vingadores. Cada membro da equipe tem habilidades distintas e personalidades marcantes. O Homem de Ferro é um gênio tecnológico. O Capitão América tem força, tem liderança. A Viúva Negra, o Gavião Arqueiro trazem habilidades de espionagem, combate corpo a corpo. Eles são fortes individualmente, mas juntos eles são imparáveis. E a chave aqui é que cada um tem o seu papel, tem o seu momento de destaque. E isso é o que torna a equipe tão interessante. Outro exemplo clássico já, né, do cinema são os Guardiões da Galáxia. Eles são um grupo de desajustados, cada um com a sua própria história, habilidades. O que os torna especiais, como suas, basicamente, é como suas habilidades e personalidades se complementam. E eles aprendem a trabalhar juntos, apesar das suas diferenças. E isso é o que faz a equipe funcionar. Mas como você equilibra isso na sua escrita? A primeira coisa é conhecer bem os seus personagens. Então, entenda as forças e fraquezas de cada um. Pense em como as habilidades de um podem complementar as dos outros. Em seguida, dê a cada personagem o seu momento de destaque. Isso não significa que todos precisam ter o mesmo tempo de tela ou de páginas, né? Mas cada um deve ter um papel crucial na história. Além disso, as interações entre os personagens são essenciais. Como eles reagem uns aos outros? Tem conflitos ou rivalidades? Eles se apoiam e aprendem uns com os outros? Essas dinâmicas enriquecem a história e criam uma equipe mais coesa e mais interessante. Por fim, lembre-se que um personagem superpoderoso não precisa ser apenas o herói. Às vezes eles podem ser o mentor ou o catalisador para a ação dos outros personagens
ou até mesmo a fonte de conflito dentro do grupo. O importante é que cada personagem tenha o seu valor e contribua para a narrativa de uma forma significante. Mas e aí? Tá curtindo essas dicas? Então não perde a chance que eu falei lá no começo do vídeo. Aproveita que você já está aqui, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo e valioso para você melhorar suas habilidades de escrita. Vamos então para a última parte desse vídeo. Dicas práticas para você desenvolver superpoderes únicos para os seus personagens. Desenvolver esses superpoderes únicos pode ser tanto desafiador quanto empolgante. Você quer criar algo novo, algo que surpreenda, mas que também encante os leitores, certo? Mas como evitar cair nos clichês e tornar o seu personagem realmente especial? Vamos para algumas dicas práticas. Primeiro, pense fora da caixa, claro. Os superpoderes não precisam ser sempre sobre força ou sobre velocidade. Tal poderes relacionados à mente, como telepatia ou manipulações de sonhos, ou habilidades mais sutis, como alterar emoções ou controlar elementos da natureza de formas inusitadas. Seja criativo. Por exemplo, em X-Men, o personagem Noturno, que vocês conhecem, tem a habilidade de se teleportar, o que já é bem interessante. Mas o que realmente o torna único é a aparência meio demoníaca dele, contrasta com a personalidade gentil e meio espiritual que ele tem. Esse contraste cria um personagem complexo e memorável. A segunda dica é adicionar fraquezas significativas. Um personagem super poderoso sem fraquezas pode se tornar monótono muito rapidamente. Então pense em limitações físicas, emocionais ou até morais. Talvez o seu personagem só possa usar seus poderes em determinadas situações, ou talvez o uso desses poderes tenha um custo pessoal elevado. Por exemplo, em Watchmen, o Dr. Manhattan, ele tem poderes quase ilimitados, mas a fraqueza dele é a desconexão progressiva que ele tem com a humanidade. Isso cria um conflito interno fascinante e afeta profundamente as interações com os outros personagens. Outro ponto importante é garantir que o seu personagem tenha desafios à altura. Se ele pode fazer quase tudo, qual é o desafio para ele? Então crie antagonistas fortes ou situações tão complexas que realmente testem os limites do seu personagem. Isso não só torna a história mais interessante, como também possibilita um desenvolvimento mais profundo do seu personagem. Por fim, eu encorajo você a compartilhar suas próprias criações. Você criou um personagem com superpoder único? Conta pra gente aqui nos comentários. Eu adoraria ver, tudo que vocês criarem aí com essas dicas. Pronto. Agora você tem uma visão mais clara sobre como dar superpoderes únicos aos seus personagens e fazendo isso, mantendo o equilíbrio, que é algo crucial para a narrativa. A gente falou sobre a importância de criar personagens superpoderosos que são mais do que apenas as suas habilidades extraordinárias, explorando como suas fraquezas humanizam a história e tornam tudo mais interessante. Vimos exemplos de como equilibrar habilidades em uma equipe, garantindo que cada personagem tenha o seu momento de brilhar e, claro, compartilhamos dicas práticas para desenvolver poderes únicos e desafiadores, tornando aí os seus personagens memoráveis e fascinantes. Mas a criação de personagens é apenas um aspecto da escrita criativa. E se eu te disser pensar fora da caixa, criativamente, pode abrir um mundo totalmente novo para sua escrita. No próximo vídeo, a gente vai mergulhar no tema Escrita fora da caixa, 10 ideias inusitadas para estimular a criatividade. E eu vou compartilhar técnicas e abordagens que vão desafiar a sua maneira de pensar e ajudar a liberar um potencial criativo que talvez você nem soubesse que tinha. Vai ser uma jornada muito emocionante para expandir aí os seus horizontes e adicionar um tempero extra à sua escrita. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Clica para se inscrever, dá o seu like nesse vídeo e ativa as notificações. Eu prometo que você não vai querer perder as dicas inovadoras que estão por vir. É isso aí, seguimos juntos aí nessa incrível jornada literária e até o próximo vídeo.